Na Prever FM, você começa o dia bem informado. Bom dia, Márcio. Bom dia, Ellen. Bom dia, André. Bom dia a você, amigo ouvinte da Prever FM. É um prazerzão estar aqui na manhã. Dessa vez, nessa manhã gelada de quinta-feira, né, Márcio? Isso. Mas é um prazer estar aqui no programa com vocês. E a gente já está percebendo a mudança, né? Estamos no outono, mas e a campanha do agasalho a gente já está divulgando já também, está começando. E vai ser de alguma forma diferente do ano passado, prefeito? Ela segue a mesma estrutura, Márcio. A gente deu início à campanha logo na sequência do aniversário da cidade, oficialmente. Ontem, inclusive, nós tivemos uma reunião no gabinete com as equipes que estão trabalhando na campanha. E até ontem a gente já tinha 70 caixas distribuídas na cidade. A nossa ideia, pelo menos com os interesses iniciais, é de ter uma distribuição de aproximadamente 100 caixas, muito similar ao que foi o ano passado. Então, à medida que os empresários, que os comércios vão demandando, a gente vai fazendo essa entrega e a prefeitura faz tudo isso. E a ideia é que essa campanha vá do aniversário da cidade até o dia 24 de maio, com o mesmo critério de arrecadação. Então, você que tem uma roupa em bom estado, não importa se uma meia, uma calça, uma camiseta, desde que esteja em bom estado, né? Tem um amigo que fala, aquilo que é doado é aquilo que você usaria. Então, o que pode ser doado é aquilo que você usaria. Então, qualquer roupa em bom estado de conservação, ela pode ser colocada nessas caixas. As caixas estão sendo espalhadas por todo o comércio de Botucatu, pelas indústrias de Botucatu, pelas escolas de Botucatu. E daí, no dia 24, a gente faz o encerramento da campanha do agasalho, que chama Aquece Botucatu, com aquele conceito do almoço solidário. Ele vai se repetir esse ano novamente. Ontem, a gente já bateu o primeiro recorde aí na campanha desse ano. Nós já temos 21 instituições que se interessaram em participar do almoço solidário. Lembrando que o almoço, ele é um evento que a gente faz, esse ano vai ser no dia 24, lá na Avenida Agostinho Torres, na Avenida do Fórum, onde a gente faz um grande almoço e cada instituição do terceiro setor, né? Cada instituição que tem um projeto social, ela explora um tipo de alimento, um tipo de bebida, e toda a arrecadação é revertida para essas instituições. Então você tem instituições dos mais diversos setores de Botucatu, e no almoço a gente encerra a campanha do Aquece Botucatu, a campanha do agasalho, lembrando que a distribuição, dos itens, ela vai se dando ao longo do ano pelo Fundo Social de Solidariedade normalmente, porque as variações de temperatura acontecem. Então, apesar da gente só fazer a recolha agora, no mês de final de abril, começo de maio, a distribuição para as pessoas que precisam, ela acontece normalmente durante todo o ano. Uma outra situação agora com a questão do frio, prefeito, bom dia, é aquela operação que a gente tem de retirar as pessoas em situação operação de inverno, chama. Esse ano, com um possível aumento dessa população de rua que a gente já tratou aqui no primeiro jornal algumas vezes, alguma mudança nesse projeto? Como é que vai ser esse ano? Também fiz esse tratamento já essa semana com a Rose, a nossa secretária de assistente social. Um beijo para a Rose e para toda a equipe. Então, a operação ela já está estruturada, como acontece todos os anos. Lembrando que também é uma operação que, apesar de ser mais comum nessa época do ano por conta do clima, ela também fica disponível o ano todo. Então, a assistência social monitora as temperaturas dentro do município, e quando a gente tem a previsão de noites mais frias, toda a equipe da assistência já é mobilizada para esse acolhimento, e a gente faz como foi feita nos anos anteriores. Então, ano passado, a gente conseguiu fazer esse acolhimento usando as próprias estruturas da assistência social como espaço acolhedor, que fica ali na Paula Vieira. Esse ano, a gente tem o mesmo conceito e, se necessário for, por conta da quantidade de acolhimentos, a gente vai encontrando espaços alternativos. Vocês vão se lembrar que na época da pandemia, 2021, se eu não estou enganado, acho que até no próprio ano de 2020, por conta das questões de pandemia, da logística que tinha sido feita, a gente montou essa operação lá no ginásio municipal. Fiz uns quartinhos lá, né? Exatamente, mas isso é muito dinâmico. Então a assistência social, ela tem crescido, a sua rede de atendimento, seus espaços para atendimento. A gente teve a inauguração do Centro Pop ano passado. Então a gente vai dosando a necessidade de espaços com a quantidade de pessoas que eventualmente tenham que ser acolhidas. Mas a operação, esse ano, está de pé, como ela fica de pé o ano todo, Nós tivemos, no final do ano passado, vocês vão se lembra que a gente teve uns 10 dias de temperaturas muito baixas no final do ano passado? Se eu não me engano, foi em novembro, se minha memória não está falhando. E naquela ocasião, a operação de inverno, ela se iniciou. Então a assistência social faz esse monitoramento. Se hoje, por exemplo, a temperatura tiver uma previsão de queda muito acentuada, as equipes estão fazendo acolhimento na rua. Os acolhimentos normalmente começam no final do dia, 17, 18 horas, e se estendem pela madrugada toda.
E como é que funciona a distribuição? Através das entidades, existem famílias cadastradas? Porque às vezes a pessoa, ela não sabe como proceder e ela está precisando desse agasalho. Como é que ela deve proceder? Existe um cadastro disso, prefeito? Não precisa ser cadastrado, então a sua pergunta é, uma vez arrecadado o agasalho, a roupa, como que ela chega até a população? De diversos canais. Então, uma vez recolhidos esses itens, todos os nossos CRAS, que são os Centros de Referência da Assistência Social no município, nós temos 8, eles são abastecidos com esses itens e as pessoas que têm uma condição de necessidade, uma condição de vulnerabilidade, pelo CRAS conseguem obter esse material. Também a gente faz a distribuição pelo próprio Fundo Social de Solidariedade, que fica aqui sempre esqueço o nome ali da Avenida José Barbosa de Barros. Obrigado, André. Do lado da Secretaria de Educação, ali também se faz a distribuição. Tudo isso eu tô falando para você o ano todo, Márcio, sempre que necessário. E especificamente no Aquece Botucatu, na campanha do inverno, as instituições que têm o trabalho social, quer seja com crianças, quer seja com idosos, também são autorizadas a fazer a retirada das roupas. Então não é necessário um cadastro prévio, nenhum tipo de formalidade prévia. É lógico que a gente tem um controle dessa distribuição. Então, à medida que esses agasalhos, essas roupas, esses itens vão sendo entregues, o Fundo Social de Solidariedade tem tudo isso acompanhado. Olha, a instituição tal levou tantos itens, porque vai fazer uma ação específica ou vai distribuir para tantas famílias, mas não tem grandes burocracias para a gente facilitar que, de fato, esses itens cheguem para quem mais precise. O André falou da população que, não digo nem pedintes, né? A população de rua a gente tem percebido que tem aumentado. A gente já falou aqui algumas vezes, já tratou desse assunto, nos faróis, à noite. E eu estive a semana passada na rodoviária esperando uma pessoa que chegava de São Paulo e eu percebi que realmente naquela região, né? Existe uma outra ação mais efetiva, prefeito? O prefeito já falou aqui, a gente não pode fazer nada, não pode chamar a polícia, não pode, dependendo da situação, é claro, né? Mas existe porque naturalmente eles estão aqui nessa região da Vital Brasil, próximo à rodoviária. Naturalmente eles vão ali perto da rodoviária, vê a luz acesa, e a gente percebe que a rodoviária também está passando por uma revitalização. Existe algum plano para minimizar uma situação como essa? Existe sim. Vocês vão ver muito em breve, a gente vai veicular isso pelos meios de imprensa, pelos meios de comunicação. Uma grande campanha. A gente tem hoje uma equipe da assistência social ininterruptamente, 24 horas por dia, que não se confunde com as equipes do inverno, não se confunde com as equipes do agasalho, do Aquece Botucatu, fazendo esse acolhimento aos moradores de rua. E a gente agora no mês de maio vai lançar uma grande campanha, e já deixo aqui nos microfones da Previr FM, para que a gente não faça nenhum tipo de doação nos semáforos, nas praças, etc., e concentre nas instituições que acolhem essas pessoas. Então vai ter um número de telefone, eu já antecipo aqui, é o próprio número da guarda, é 153, para que sempre que a gente tiver, assim como acontece na campanha do inverno, na campanha de acolhimento das pessoas, qualquer pessoa em situação de rua, em situação de esmola, aciona esse telefone, as equipes da assistência fazem o acolhimento e a gente dá o devido tratamento, vamos chamar assim. A gente tem casos de toda sorte, Márcio. Na semana passada eu fechei mais um convênio com uma instituição de Botucatu para o atendimento de homens, que é o maior número que a gente tem nas ruas hoje, com algum vínculo com álcool ou drogas, com a questão da drogadição. Esse plano de trabalho está sendo estruturado, vai ser um plano de trabalho pago pela assistência social e pela saúde, deve ficar de pé já nesse mês de maio. A gente está conseguindo 22 vagas, se minha memória não está falhando. Por que eu estou dizendo isso? Uma vez que uma pessoa dessa é acolhida pela assistência social, ela é levada para o espaço acolhedor ou para o centro POP, a depender do caso, e ela passa por todo um processo de triagem. Ali, os casos que estão envolvidos com drogadição são encaminhados, por exemplo, para tratamentos, quando necessário, mais agudos, mais intensos, no SARAD. É um exemplo de tratamento. As pessoas que não estão naquela crise ou naquele momento que necessitem de uma internação, terão essa oportunidade de ir para uma instituição como essa, como eu falei aqui do plano de trabalho. Você tem outras situações de pessoas que perderam o vínculo familiar e a gente consegue restabelecer esse vínculo familiar em outras localidades. Então, quando há aceitação dessa pessoa e dessa família em que esse vínculo seja restabelecido, esse trabalho de aproximação logístico mesmo, tô falando de mudança, né? De transferência, quando há aceitação, importante deixar registrado aqui de ambas as partes, a gente também faz essa facilitação.
Então o trabalho da assistência social, ele é muito dinâmico, né? Você tem para cada caso um tipo de atendimento. E você tem pessoas que não têm um vínculo familiar tão estabelecido, mas tem residência, tem local para dormir, tem local para acolher e que optam por levar uma vida na rua. E quando eu falo, né, que a questão da legislação, isso é muito importante, né? Não existe legislação, não existe uma forma de você obrigar uma pessoa a sair, por exemplo, de uma praça. Se ela não estiver cometendo nenhum crime, se ela não estiver fazendo nada errado, se ela não estiver usando entorpecentes, etc. Se ela quiser ficar ali sentada, ela pode. Esse é o grande direito, né? A grande liberdade que a gente tem no Brasil. E a gente vai acolhendo essas pessoas. Eu te diria, Márcio, que do que eu acompanho, né? E assim, a grande especialização de tudo isso está na assistência social, mas 99,9% dos casos tem essa questão da perda desse vínculo, né? Familiar, desse vínculo emocional, desse vínculo afetivo, e aí que entra esse trabalho da assistência social. Mas sendo muito objetivo para você, logo logo a gente lança essa campanha e a gente conta com a contribuição aí do nosso povo, da nossa população. Prefeito, ontem a gente teve sessão da Câmara, por conta do feriado, e foram 2 assuntos polêmicos que acabaram tomando discussão. Um é a questão de vendas de terrenos do município e o outro a questão da estância turística, que acabou sendo aprovada, né? A justificativa de 2 vereadores que votaram contra, acho que Marielle e Abelardo, é que vai ter gasto, que vai mudar a situação. Como é que o senhor encara essas críticas? Até na fala do vereador Ielo, diz que vai acionar a justiça para não mudar, alguma coisa nesse sentido, que não vai se contentar só com a votação do projeto. Como é que o senhor encara essa situação? Há pessoas, André, infelizmente, que não respeitam a liberdade da democracia, né? A democracia se faz dessa forma. Eu tenho por mim, e você acompanha isso há muito tempo, né? Dada até a nossa proximidade. Para mim, o exemplo máximo de democracia é esse fluxo entre proposição de projetos do executivo, da prefeitura, para que sejam apreciados, discutidos, avaliados pelo legislativo, que é a Câmara Municipal de Botucatu, porque são representantes legítimos do povo. Os 11 vereadores que ali estão sentados são pessoas que foram eleitas pela população de Botucatu através do voto, num voto democrático, muito bem estruturado. Então, esse é o primeiro ponto, né? Então, quando há uma discussão de qualquer tema na Câmara e alguém não vence essa discussão ou não vence essa votação, o Judiciário está aberto para qualquer tipo de discussão, o Ministério Público está aberto para qualquer tipo de discussão, mas eu lamento. Porque para mim isso é uma afronta à democracia, né? Se legitimamente, democraticamente, Executivo e Legislativo tomaram alguma decisão, seja ela qual for, recorrer ao Judiciário, de novo, ele está aberto e tem que ser recorrido sempre que você se sentir prejudicado. Mas me parece um pouco antidemocrático, né? Pelo fato de eu ter perdido eventualmente uma votação na Câmara, então eu fico um pouco nervoso e vou lá e corro no Judiciário para me sustentar. Mas de novo o Judiciário está aberto para qualquer pessoa que se sinta afrontada. Vamos separar os 2 casos. Eu já venho falando isso aqui nos microfones da Prever há muito tempo. Botucatu a Prefeitura de Botucatu hoje talvez seja a maior proprietária de imóveis na cidade. Imóveis de toda sorte, mas a sua imensa maioria terrenos de pequena dimensão, de tamanhos pequenos, que é o que a gente usa, que são inservíveis, que não tem serventia para a prefeitura. Nós não estamos dispondo nesses projetos de lei de áreas que podem, num futuro, virar uma creche, virar um hospital, virar um posto de saúde. É lógico que essas áreas continuam reservadas no município. O que a gente está fazendo é identificando quais são esses terrenos que demandam da prefeitura investimento para mantê-los. A zeladoria precisa ir lá periodicamente fazer a limpeza, a recolha de material com os descartes irregulares, reposição de calçada e assim por diante. Então a gente está identificando esses imóveis e mandando para a Câmara Municipal o projeto de lei, de novo, viva a democracia, autorizando que a gente faça a venda desses imóveis. Então a gente ganha, na nossa visão, várias coisas. Primeiro, que eu deixo de investir num imóvel que não tem serventia, serviços, por exemplo, de zeladoria. Segundo, em todos os projetos que eu estou mandando de venda de imóveis, eu estou identificando qual que é o objeto onde eu vou usar o dinheiro. Até essa transparência eu estou tendo. Então aquele primeiro lote de 28 imóveis, que foi aprovado mais ou menos um mês atrás, eu deixei lá consignado. Falei, olha, o recurso dessa venda aqui vai ser aplicado numa unidade de urgência e emergência. Tá lá, tá escrito no projeto. Eu falo com os vereadores, me reúno com os vereadores toda segunda-feira, semanalmente, quando não há feriado, lógico,
e para justamente discutir os projetos com antecedência. Então esse é o objetivo que a gente tem por trás dessas vendas desses imóveis. São imóveis, de novo, inservíveis, parados, de pequena dimensão na sua imensa maioria, que não serão nunca objeto da construção de uma escola, de uma creche, de um posto de saúde, porque nós temos áreas para isso, quando necessário for, e que cuja venda, quando ela acontecer por leilão, mais uma vez, né, com toda a transparência, os recursos vão ser aplicados em temas, em itens, em projetos necessários para a prefeitura. A mesma coisa vai ser, e já antecipo aqui, a gente tentou fazer o leilão autorizado pela Câmara daquela grande área que a gente tem da garagem da educação lá no Bairro Alto. O primeiro leilão ele se deu, que a gente fala deserto, né? Não houve interessados, e a gente já estrutura uma segunda tentativa de venda desse imóvel, de disposição desse imóvel, e de novo, o objeto ali está claro. Todo recurso que for captado pela prefeitura ali, ele vai servir para a construção das coberturas das quadras das escolas. Nós temos 9 escolas hoje de ensino fundamental que as quadras existem, mas são descobertas, a gente vai cobrir. Então esse é o objetivo dos projetos. Eu vou continuar mandando projetos de imóveis, até porque a imensa maioria dos vereadores compreendeu esse conceito e apoia esse conceito. Eu confesso para você que não vi ainda o extrato, o escrutínio da votação de ontem em relação a esse tema, eu não sei qual foi, não tive tempo ainda de ver, mas eu vou continuar mandando esses projetos porque tem esses objetos muito bem definidos. Em relação à questão da instância turística, de novo, né? Tem alguns temas que, infelizmente, tentam fazer política numa questão que para mim não cabe. Botucatu foi alçada a questão de instância, né? O status de instância no final do ano passado, no começo desse ano de 2026. Isso é um marco para a cidade de Botucatu, e para aqueles que não compreenderam ainda, e é legítimo que não compreendam, porque é um tema muito novo, a gente está falando de investimento na cidade. Semana passada eu fui para São Paulo, a gente vai repercutir aqui. Eu já voltei de São Paulo pelo fato de ser instância, com 2,5 milhões de convênio com o Estado para ser investido em Botucatu, para ser investido na nossa infraestrutura. Eu aprendi com as pessoas que trabalham no turismo, de que o investimento em turismo, ele se dá primeiro no investimento para a população. Porque quando você tem um bom ambiente de cidade, um bom ambiente de qualidade de vida, você atrai turistas. É um ciclo virtuoso, né? Então a questão da instância para nós é uma honra. Tem algumas pessoas, infelizmente, na Câmara que estão tentando distorcer isso. Talvez porque não tenham conseguido fazer isso quando tiveram à frente da gestão da prefeitura. E nós conseguimos. E isso vai fazer com que o fluxo de investimento em Botucatu seja muito grande. E um dos desdobramentos que se tem é justamente de você aproveitar, no melhor sentido da palavra, isso. É uma mudança do nome da cidade, ela é uma mudança do nome para você colocar a expressão instância turística dentro dos nossos materiais, dentro das nossas iniciativas. E o gasto que supostamente vai ter são investimentos que já são feitos em mídia, em materiais que acontecem com ou sem a mudança do nome. Então agora a área da comunicação, como você falou, o projeto foi aprovado, começa a ajustar agora os materiais, daqui para frente os anúncios. Então, ao invés de ser a cidade de Botucatu, é a instância turística de Botucatu, as próximas impressões que aconteçam, instância turística de Botucatu, e você vai construindo tudo isso ao longo do tempo. Aí um desses vereadores falou: mas e se a gente deixar de ser instância? Nós vamos trabalhar para que a gente nunca deixe de ser. A próxima avaliação acontece em 2028, se eu não estou enganado. E vamos trabalhar para que isso continue sendo, que Botucatu tenha esse status, porque para nós isso representa investimento na cidade. E isso é o mais importante da gente usufruir desse status que a gente conquistou. De repente, só para o ouvinte poder entender, se na Câmara não houvesse a aprovação da mudança do nome, a gente corria o risco de perder esse título? É assim, Márcio, como que funciona a classificação ou a alçada de um município para a instância turística? É uma tabela de pontos. Uhum. Então acho que são, se eu não estou enganado no critério anterior, mais de 70 requisitos. E as cidades vão cumprindo. E elas vão cumprindo e vão pontuando nesses itens. Algumas pessoas criticam na internet, né? Mas como que a gente pode ser instância se a gente não tem tal coisa? O conceito da instância turística é o que você tem de turismo já desenvolvido, mas principalmente o seu potencial turístico. Por isso que o governo do estado faz investimento, justamente para desenvolver esse potencial. Então você vai pontuando. Então vou dar exemplos para responder sua questão. Ter uma secretaria de turismo é absolutamente obrigatório para você ser uma instância? Não. Só que é uma pontuação importante para se tornar uma instância. Por isso que eu criei a Secretaria de Turismo no início do ano passado. Então você tem uma série de critérios. Tudo aquilo que você faz pró-turismo, pró-instância, conta ponto. Então pode parecer uma coisa boba, né?
mudar o nome da cidade, mas dentro do contexto de avaliação isso tem importância. Pode parecer uma coisa boba você ter uma secretaria que já era uma secretaria adjunta e vira uma secretaria, mas dentro do contexto, dentro da pontuação, isso é importante. Para você ter uma ideia, até o tipo de evento que o município faz conta na pontuação. E quando você tem que justificar a pontuação, você é obrigado a inclusive colocar como anexos veiculações de imprensa espontâneas. Então a gente é obrigado, André, não sei se você sabia disso, se você pegar lá o nosso processo de instância turística da última pontuação, provavelmente tem matérias do Acontece lá. Porque você é obrigado a juntar, mostrando que a cidade tem essa intenção do turismo, essa intenção de eventos, essa intenção de investimentos. E nada mais do que uma imprensa livre, uma imprensa séria, para justificar isso. Provavelmente você participa do anexo lá da instância. Você que eu falo, o Acontece no ar. Ou Acontece Botucatu. Então tudo isso acontece, são pontos. São situações importantes para que esse ambiente de turismo se faça na cidade. Você tem interesse, né? Exatamente isso, Márcio. É exatamente isso. Você mostra para o Estado o seguinte, olha, eu quero economicamente que o meu município, além da indústria, além do serviço, além do comércio, além do agro, além de qualquer outra situação, eu também quero que o turismo seja uma das vertentes. Então você tem que mostrar para o Estado isso. Agora são 6h23, nós estamos ao vivo nesta manhã de quinta-feira com o prefeito municipal da Estância Turística de Botucatu, Fábio Leite. Nós temos ouvintes, inclusive 3440-1009 é o nosso WhatsApp, para você também fazer a sua pergunta. É a Maristela. Só mandar um abraço aqui pro Bian. O Bian que tá ouvindo a gente mandou um alô aqui, só mandar um abraço, não fez pergunta, mas tá na escuta, trabalhando aí na rodovia, escutando a Prever. Bianca, ótimo dia para você, viu? Um bom trabalho aí. A Maristela, ainda falando desse assunto, ela pergunta se não deveria ter sido feita uma consulta pública a respeito da mudança de nome do município. Como que é o nome dela? Maristela. Dona Maristela, ótimo dia para a senhora. Essa publicidade se dá justamente nesse trâmite com a Câmara Municipal de Botucatu. Então a forma pública, né, que a prefeitura tem vamos dizer, colocar essa discussão é exatamente encaminhando um projeto para a Câmara. Existe todo o rito na Câmara de discussão desse projeto. As sessões são abertas ao público. Inclusive, se os munícipes quiserem ter palavra numa sessão, eles podem, é só se inscrever e são ouvidos. E é assim que a gente fez a publicidade, ou que a gente fez toda essa organização de instância. E verba já está chegando, né, prefeito? Já. Para a instância turística, né? Uma boa pergunta. Na semana passada, eu estive em São Paulo assinando o convênio, né, com o Estado, deixando a carta de intenção do convênio com o Estado. O governador Tarcísio liberou na semana passada dos recursos que as instâncias turísticas fazem jus, e Botucatu deve ter algo em torno de 6 milhões a 6 milhões e meio. Ele fez a liberação do primeiro lote, que no caso de Botucatu, no caso das instâncias, corresponde a 2 milhões e meio de reais. A mesma coisa ele fez com os municípios de interesse turístico, que, se não me engano, receberam 600 mil cada um. Eu posso estar fazendo confusão, mas eu acho que foi isso. Mas no nosso caso especificamente, 2 milhões e meio. Ontem, como eu falei, a gente teve uma reunião no gabinete justamente para tratar o projeto. O projeto está pronto, então a gente vai seguir com a revitalização da Cachoeira do Véu da Noiva, ali do nosso parque do Véu da Noiva. Um projeto que, a princípio, agora as equipes da infraestrutura e principalmente do escritório de projeto, meu abraço aqui ao Barbinho e a toda a equipe, trabalho na planilha de custo do projeto, mas um projeto da casa aí de 4 milhões e meio. A gente tirou uma parte de acesso justamente para derrubar um pouquinho o valor por conta dessa primeira liberação do governo. Ontem mesmo a gente fez a primeira formalidade com o governo do estado apresentando esse projeto, então tem todo um rito. Ontem foi o primeiro, que é o que a gente chama da carta ao governador. A gente formaliza um documento do prefeito para o governo do estado dizendo o seguinte: eu vou usar os 2 milhões e meio aqui, pá, sem dar detalhe do projeto. Até a semana que vem a gente fecha a planilha de custos do projeto, até quinta-feira que vem, dia 30 de abril. No dia 30 de abril a gente dá entrada na CETESB, porque você tem licenciamento, a gente tem ali na região do Véu da Noiva APPs, APAs, etc. E na sequência, com o licenciamento ambiental, a gente sobe, o que a gente fala, né? A gente submete o projeto para aprovação do Estado, mas esse recurso vai ser colocado integralmente na revitalização da Cachoeira do Véu da Noiva. Como o primeiro lote é um lote de 2,5 e eu tô falando que o projeto está gerando da casa de 4,5, a diferença é contrapartida do município. Já tem detalhes desse projeto, prefeito, do que vai ser feito lá? André, vamos dizer, a concepção original dele, que foi um pedido que eu fiz, tanto pro Miquelinho, um abraço ao Miquelinho, nosso secretário de habitação, quanto ao Barbim.
o nosso responsável, a nossa secretária adjunta do escritório de projetos, é de que a palavra ali foi revitalização. Então o escopo do projeto é da gente tentar manter as características históricas da cascata do Véu da Noiva. Então a própria cascata, a própria cachoeira vai ser revitalizada sem grandes intervenções de visuais, vamos dizer. O tobogã vai ser revitalizado, o tobogã que talvez seja um ícone ali, né? Todo mundo quer saber. Ele vai ser revitalizado. Também ali a gente já fez, inclusive no projeto, uma conexão com a água que desce ali da própria represa, vai ser construído, tem o que a gente fala, uma cabeça ali, um ponto onde a gente vai fazer essa conexão. A revitalização do restaurante, da lanchonete, que na sequência depois, quando tiver revitalizado, a gente vai conceder para iniciativa privada. Toda a reestruturação do parque, só que daí o que entra de novidade, né? Por conta da legislação atual. Principalmente a questão de acessibilidade. Então vocês vão perceber o projeto, depois quando tiver o 3D pronto eu vou mandar para vocês veicularem aqui. Mas você vai ver que talvez a grande mudança, as duas grandes mudanças de quem conheceu o Véu da Noiva no passado, é um grande deck ali nas proximidades da lanchonete, do restaurante, para contemplação da natureza mesmo, e até como área da própria alimentação, e uma grande rampa de acesso, de quem está na parte de cima do parque, da cabeça ali do tobogã, para acessar a cachoeira. A gente vai facilitar essa acessibilidade com uma grande rampa de acesso. Então, eu diria que a grande novidade do projeto, ele é uma revitalização daquilo que a gente conheceu no passado, mas talvez a grande novidade ou o grande componente desse ano ou desse projeto, dessa versão, sejam as questões de acessibilidade mesmo. São 6h28, 3440-1009 é o nosso WhatsApp para você formular perguntas ao prefeito municipal da Estância Turística de Botucatu, Fábio Leite. Agora 6h35, voltamos com o primeiro jornal nesta manhã de quinta-feira, aqui na Prever FM, com a presença do prefeito municipal, Fábio Leite. Temos a pergunta do Tiago, né, Ellen? É isso? O Tiago mandou, na verdade, essa mensagem ontem à tarde já. Ele falou, por favor, poderia enviar essa pergunta para o senhor prefeito Fábio Leite? Se há possibilidade de tornar todos os professores da educação infantil do município. Vejo que nas terceirizadas falta recurso e mão de obra especializada e baixo salário. Também sobre ampliação de vagas nas creches, né, nos bairros que estão em desenvolvimento. E sobre esse mesmo assunto, notei que algumas creches municipais têm professor de educação infantil no berçário e maternal 1 e 2. Esse modelo vai se estender em toda a rede? Desde já agradeço. Seu Tiago? Isso. Seu Tiago, ótimo dia para o senhor. Excelentes questões que o senhor colocou e também muito importantes. Bom, a gente vem crescendo desde o ano passado a quantidade de profissionais, e aqui é genérico mesmo, porque não é exclusivamente para professores, em toda a estrutura da prefeitura, mas também especificamente na Secretaria de Educação. A gente tem contratado, especialmente do último concurso, diversos profissionais, e quando eu falo diversos, nós estamos falando de centenas de profissionais que estão sendo contratados para assumir essa responsabilidade conosco dessa prestação de serviço. Então, o que a gente tem feito, e aí eu respondo a primeira e a terceira pergunta, o quadro de professores, ele vem sendo reposto também desde então. A gente tem sim essa estratégia na educação, nas creches, né? A gente tem a figura também de um professor em cada uma das salas, em parceria com as atendentes de creche, enfim, com todos os profissionais que ali trabalham. Se eu não me engano, para essa configuração final das creches, o último lote, né? A última quantidade de vagas que tem que ser disponibilizada acontece agora nesse mês de maio, e a gente consegue também completar tudo isso. A gente tem os professores hoje do quadro são todos servidores públicos concursados, né? Que estão na nossa rede. A gente pode ter alguma condição, talvez entendendo a pergunta do senhor, em alguma instituição, em algum projeto que a gente tenha, que daí a contratação não se faz pela prefeitura, mas se faz para essa instituição do terceiro setor. É a única situação que eu vejo, honestamente, onde a gente não tenha um profissional, um professor contratado pela prefeitura. Registrando aqui a audiência do comandante Pimentel da Guarda Municipal, agradecendo a audiência aí, tá assistindo a gente. E o Bianchi, que participou logo no começo, ele também fez uma pergunta. Pergunta para o prefeito se algo está sendo estudado para conter a imprudência no trânsito, já que há acidentes todos os dias envolvendo motos, onde maiores causadores disso é a imprudência, onde todos os motoristas assistem diariamente. Motos em alta velocidade, passando sinal vermelho, tirando racha, empinando nas ruas e avenidas principais. Vou aproveitar o abraço então, um abraço ao Pimentel, ao Reinaldinho, ao Juninho, filho do Reinaldinho, me escreveram aqui no WhatsApp, estão acompanhando atentamente aí
a nossa entrevista aqui na Prever FM. O Bianchi, então, a pergunta, o que a gente tem feito, Bianchi, é uma atuação muito próxima dos nossos agentes de trânsito em relação à questão do aculturamento, né, das orientações, e a gente investiu mais de ano nisso, e agora na questão das fiscalizações, né, tanto os agentes de trânsito quanto a Polícia Militar, que são os órgãos, né, os profissionais habilitados para fazer as autuações, têm acompanhado muito de perto, e o nosso grande investimento, Bianchi, ele está na formação das nossas crianças. A gente tem um projeto, inclusive desfilaram ali no dia do aniversário da cidade, eu achei muito bacana as nossas crianças ali com as bicicletas, com os triciclos da Semutran, mas a gente tem um projeto muito legal na Semutran, onde todas as crianças da rede, tanto privada quanto pública, voltando à pergunta do seu Tiago anterior, elas passam por formação de trânsito lá na sede da Semutran. Tem um espaço ali com orientação tanto para pedestre quanto para motorista, lógico que no caso deles a gente usa as bicicletinhas, né, os triciclos, mas eu diria que o grande caminho, o grande segredo está nessa orientação, nessa formação do nosso futuro. Diferente disso, é a orientação de trânsito todo dia, sinalização. O Rodrigo teve comigo na sexta-feira, véspera do feriado. A gente deve investir agora também na parte de trânsito em relação à tecnologia, então a gente deve ter semáforos inteligentes, fiscalizações inteligentes, dentro desse conceito de cidades inteligentes, que o Louri até comentou na última entrevista. E a gente segue fazendo, na tentativa desse aculturamento e fazendo as fiscalizações. O que pega nessa questão, sempre que a gente conversa com o Rodrigo, é a questão de investimento, né? É muito caro investir no trânsito? André, investimento principalmente viário é o que a gente trata aqui das obras de drenagem, né? Quando eu falo das questões do PAC. Botucatu é uma cidade de 171 anos com vias estreitas, né? Com a questão da mobilidade que precisa e vai, se Deus permitir, ser desenvolvida, mas esse tipo de investimento, esse investimento em pontes, esse investimento em viadutos, esse investimento em alargamento de vias, são investimentos de longo prazo e que demandam muito recurso financeiro. E também as tecnologias, como você falou, as tecnologias que se tem embarcadas hoje para as questões de trânsito nos municípios, como eu falei, semáforos inteligentes, ainda são tecnologias muito caras, mas a gente não vai evitar esse tipo de investimento, muito pelo contrário, a nossa ideia aí robustecendo, né, crescendo essa estrutura da Semutran para que a gente tenha um trânsito mais organizado e principalmente uma mobilidade mais fluida na cidade. Prefeito, a gente tem percebido que nas obras da Sabesp, depois quando a obra é finalizada e o recap é feito, a gente tem percebido uma falta de qualidade nesses recaps. O Acontece colocou, inclusive, não sei se foi na segunda-feira, e um ouvinte mandou, e com o chinelo mesmo, esfarelando. Tá? Isso é uma preocupação constante, porque da mesma forma que com o chinelo de dedo conseguiu esfarelar um asfalto, se passa um carro ali, a gente pode ter até uma coisa pior, né, prefeito? Esse é um tema que tem desgastado bastante, Márcio, a relação da prefeitura com a Sabesp, e eu tenho dito aqui, e como digo também quando a gente fala das questões do Hospital das Clínicas, né? Felizmente os profissionais que a gente tem da Sabesp em Botucatu, felizmente os profissionais que a gente tem no Hospital das Clínicas em Botucatu são pessoas absolutamente sensacionais. Então o nosso vínculo da prefeitura se dá com o Maurício Tapias, com o Sandro, com o Carreira, que são os três responsáveis aí à frente da operação da Sabesp em Botucatu e que têm sofrido também junto conosco essas questões da qualidade das terceirizadas, né, das prestadoras de serviço da Sabesp. Vocês vão se lembrar, na última entrevista que eu tive aqui, eu comentei que eles haviam trocado a empresa que prestava serviço da questão do tapa-buraco, dos recaps. Uma nova tecnologia estava sendo empregada para isso, tecnologia essa importante de ser realizada, mas que o serviço, tanto em qualidade quanto em tempo, não estava sendo feito a contento. Para você ter uma ideia, curiosamente, a gente não consegue reproduzir na tela aqui, mas hoje pela manhã, vou mostrar para o André, às 5h11, eu trocava mensagem com o Maurício sobre situações de buraco que eu recebo, né? Sobre situações de qualidade de recomposição que eu recebo, e vou dividindo, compartilhando com eles. Hoje o que a Sabesp tem me informado é que eles têm ido para cima, no sentido jurídico da coisa, dessa prestação de serviço. Então esses fornecedores esse serviço não é feito pela mão de obra da Sabesp, né? Eles contratam empresas terceirizadas e, segundo eles têm ido para cima, até juridicamente, para tentar reverter essa situação. A gente tem uma condição muito ruim em Botucatu. Eu tenho dito isso para eles abertamente, dentro dessa transparência, dentro desse respeito que a gente tem profissional.
e eles precisam rapidamente corrigir essa situação. Tanto em tempo de intervenção, quando é necessário fazer uma recomposição de um buraco, quanto na qualidade da recomposição. Entendi. Nós recebemos aqui, prefeito, deixa eu só ver se tem o nome do ouvinte aqui, o Aruan, alguns animais soltos no Ouro Verde. E curiosamente não é bovino, são búfalos. Caramba. É um búfalo albino ainda. Não sei se você conhecia essa espécie, fui até pesquisar, porque são búfalos albinos. Búfalos malhados, perdão, não são albinos. Tá no telão a imagem. Até para ilustrar que a gente tem uma lei municipal que foi criada ano passado para poder conter esse tipo de situação. Como é que está a fiscalização disso? Embora esse seja um caso pontual, isso é recorrente, principalmente no Ouro Verde, Vila Jardim, algumas regiões da cidade que toda semana tem vaca, boi, cavalo e agora búfalo solto nas ruas. Como é que tá isso, prefeito? Bom, André, assim, esse é o tipo de fiscalização que normalmente a gente reage quando existe uma denúncia como essa que o nosso ouvinte está mandando. É muito difícil você fazer a previsão do local onde esses animais estarão soltos em via pública, né? A gente teve um acidente gravíssimo próximo de onde você mora, acho que tem uns 2, 3 anos, né? Foi 2021. 2021, 5 anos, olha como passa o tempo. Na época da pandemia. Olha como passa o tempo. Um acidente gravíssimo com essa questão, mas a gente tem em Botucatu uma legislação que nos permite fazer a recolha desses animais. Quando a gente faz a recolha desses animais, eles são encaminhados para a estrutura, né, de profissionais do nosso canil. Obrigatoriamente, como eles foram recolhidos, eles passam por testes para ver se não tem doenças que se alastram, né, no rebanho botucatuense. São testados, são vacinados obrigatoriamente de todas as vacinas que esse tipo de animal de grande porte precisa tomar, e eles ficam à disposição, né, para retirada, se eu não me engano, por 3 dias. Então o proprietário, quando for fazer a retirada, tem que pagar não só as despesas que se teve com os testes, com as vacinas, mas também a multa. E se isso não acontecer, esses animais são leiloados. É a forma como a gente reage. A gente tem um contrato com uma empresa que faz a recolha, aqueles caminhões adaptados para isso, né? Não sei qual que é o nome daquele caminhão, mas enfim, um caminhão que faz a recolha com profissionais que entendem fazer a recolha desses animais. E a gente tem seguido, essa é uma estrutura que está embaixo, é uma responsabilidade, um projeto da Secretaria Adjunta da Causa Animal, que tem essa atuação também de fazer essas recolhas. E o que eu incentivo, como que você falou o nome desse ouvinte? Seu Aruan, que mande pra gente sempre que tiver uma condição como essa, para que a gente faça o mais rápido possível essa recolha para evitar qualquer tipo de acidente. Aonde denuncia? Guarda? 153. Pode ligar no 153, porque a gente tem no protocolo da GCM essa comunicação interna das diversos departamentos da prefeitura. E olha, eu confesso a vocês que eu nunca tinha visto búfalos malhados. Nunca tinha visto. É até inusitada, né? Bastante inusitada. Eu procurei aqui, búfalo asiático malhado, o nome da... Essa região bem descampada, André, ele falou onde é? Ouro Verde. No Ouro Verde, lá em cima. Ele inclusive passou a rua Ana de Oliveira Camargo, no finalzinho. Isso agora pela manhã? Agora pela manhã. Que coisa, né? E esse 153, para esse tipo de reclamação, 24 horas, prefeito? Direto. 153 a central, né, de atendimento da GCM. E aí esses protocolos internos são distribuídos lá dentro. Interessante. Bom, eu mandei para Ellen aqui, não sei se ela vai conseguir. Tentando baixar. É um vídeo, prefeito, de uma pessoa, é uma página no Instagram que mostra plantio de árvore ou a mudança. Quando você tem um plantio de árvore, a maioria das cidades está estrangulando com concreto, faz a calçada e deixa a árvore sem respirar, né? Isso não é Botucatu, isso é no Brasil todo e algumas técnicas estão sendo usadas, não sei da viabilidade, não sei, mas eu achei bastante interessante. E da última vez que o prefeito veio aqui, até comentei, eu falei, eu preciso achar esse vídeo que eu achei bastante interessante. Eles fazem um alargamento da onde está essa árvore, colocam ali uma proteção de metal, não consegue baixar, né? E a gente aumentam o espaço para que a árvore possa respirar. Fica um negócio bem feito, e quando dá caída da chuva ou quando se molha aquela árvore, enfim, principalmente na época de chuva, se mantém inclusive a árvore mais úmida, o canteiro ali mais úmido. É bastante interessante. Se a gente conseguir, inclusive, colocar agora, o prefeito poder visualizar, e para quem está acompanhando também pelas redes sociais,
poder acompanhar como é feito o alargamento, né? Não deixando a árvore estrangular, como é que é feito esse tipo de serviço. Tá lá, ó, tá lá na tela, prefeito, né? A Ellen vai colocar. Eles fazem o alargamento, colocam isso aqui que deve ser uma estrutura de metal, né? E ela mantém. Eu achei bastante interessante. Olha lá, desde o início, ó, com aqueles tijolinhos também, vamos lá. Ó, com aqueles tijolinhos, eles fazem. Muito bacana. Interessante, né? E contribui inclusive com a drenagem, né? Não tenho dúvida. Olha que legal, né? Aumenta, tira o tijolinho, muito bacana. Faz a obra. É um negócio bastante interessante. É uma ideia que eu acho que ecologicamente correta também e que, dependendo do preço, quem é que faz, eu acho que futuramente poderia até ser implantado na cidade. Sensacional a ideia, Marcel. Sensacional mesmo. Aproveitando essa imagem de que parece uma praça, e o Dino Conte mandou uma pergunta aqui pra gente também. Ontem no Acontece no Ar, alguns ouvintes reclamaram, e não foi a primeira reclamação, da questão da Igreja São José, da praça. Existe um estacionamento de veículos ali. Ontem um cidadão reclamou mais enfaticamente, porque ele disse que não conseguiu passar com um neto de bicicleta que um motorista quase atropelou dentro da praça. Eita. Como é que é aquela situação ali, prefeito? Embora seja uma praça que a gente entende pública, é uma praça da igreja, mas a igreja também autorizou uma intervenção pública. Então é pública, não é? Aquele estacionamento é permitido, não é? Pode cobrar estacionamento na praça, pode parar carro naquele piso intertravado. Como é que é aquela situação ali? André, só para deixar registrado aqui, foi o nosso ouvinte Aruan, né? Que mandou, eu não tô fazendo confusão com o nome. Não, Aruan. Já repassei aqui para as nossas equipes da Causa Animal, para fazer a verificação da questão dos búfalos. E o doutor Fernando Pimazzoni me mandou aqui no WhatsApp pessoal, um abraço, doutor Fernando, professora Mara, a questão de um vazamento aqui da Sabesp, já encaminhei para o Maurício Tapias aqui também pelo meu WhatsApp, tudo direcionado. Bom, vamos falar da São José. São José foi uma polêmica que aconteceu alguns anos atrás. A gente está tratando com a Cúria Metropolitana a formalidade, a regularização daquele imóvel. É um imóvel que não pertence à prefeitura, é um imóvel que pertence à Igreja Católica, né? A Cúria Metropolitana. Existe sim uma pendência de documentação entre prefeitura e igreja, que a gente se regulariza agora. Pra você ter uma ideia, o documento original da posse, né, daquela área da igreja, é um papel escrito à mão de assim centenas de anos, quase um pergaminho. Dezenas de anos atrás. É até bonito de ver no sentido da história. Eu não me lembro o nome da família, quando a família doou aquela área para a Cúria Metropolitana, para a Igreja de Botucatu. A coisa mais linda do mundo de você ver, mas enfim, a gente está regularizando. E existe agora, uma vez regularizada essa documentação, toda essa questão, a igreja se comprometeu, né? A Cúria se comprometeu em resolver essa questão comercial ali. Eles vão evitar, eles vão tirar, né, esse tipo de exploração comercial da praça. Então, além da manutenção da praça, eles vão evitar que esse estacionamento, que é um estacionamento hoje numa relação com a igreja ali, comercial, assim como outras atividades comerciais que ali são desenvolvidas, eles vão cessar. A gente percebe que essa questão de estacionamento, por mais que se abra estacionamentos particulares, sempre vai ser menor do que a necessidade que a gente tem, né? O que pode mudar nisso futuramente, prefeito? Vamos imaginar daqui 10 anos, o transporte público, VLT não passa nem pela cabeça, né? Enfim, o que pode ser feito para a pessoa falar, olha, eu não preciso sair de carro, vai parar próximo aonde eu trabalho, vai parar próximo ao meu lazer. É a gente sonhar muito alto com isso, prefeito? Não, você já deu parte da resposta, Márcio. Existe, lógico, uma questão cultural, né? Dos latino-americanos, né? A questão do desenvolvimento econômico das famílias, das pessoas. A questão de um ativo, de uma casa, de um carro, etc., faz parte da nossa cultura, né? Diferente dos europeus, que é o contrário disso, né? O europeu, quanto melhor condição de vida você tem, mais você usufrui dos serviços públicos, né? Isso mesmo. Mas você já respondeu, assim, a grande questão aqui, a nossa grande estratégia são duas. É o desenvolvimento do transporte público urbano. Lembra que eu contratei um projeto da NTP e ele se encerra agora, na virada de abril para maio, para a gente começar a fazer os investimentos em mobilidade, como o André falou, e a questão dos grandes bolsões de estacionamento. Eu conversava com a Fátima do sindicato dos comerciários, perdão, do comércio
na quinta-feira passada, né? A gente estava vendo a obra do Senac, e a gente pode também repercutir aqui. E eu falava para ela, né? Essa estratégia dos bolsões, ela tem funcionado. Então a gente criou os 2 bolsões ali no Mercadão. Eu estive na segunda-feira do feriado ali no bolsão que a gente está criando na Rua Curuzu, do lado do terminal urbano. Conseguimos ganhar mais 11 vagas ali com o aterro que a gente fez. Depois a gente parte para um grande bolsão atrás da Câmara Municipal de Botucatu, naquelas 2 casas que são da prefeitura e que serão usadas numa futura expansão da Câmara. Na Marechal Deodoro? Na Marechal Deodoro, mas nesse momento a gente vai transformar também num bolsão de estacionamento. Depois a gente parte para aquela região. Aliás, já começaram as obras ali da própria Floriano, os últimos 2 bolsões que faltavam, do lado da casa da Dona Rosa, Casa Amarela. A gente já teve autorização judicial, o aterro já está pronto, se vocês passarem para lá. E logo a gente deve ter a autorização judicial para derrubar o antigo prédio da Marzartec, ali também fazer um bolsão. Então essas iniciativas, perdão, elas vão acontecendo. Tem uma demanda para a gente fazer um bolsão ali nas intermediações, no quarteirão de baixo da antiga Misericórdia Botucatuense. O fluxo de carros da Costa Leite, por conta das alterações que nós fizemos das escolas, desceu. E agora todo aquele comércio ali de baixo, principalmente um comércio médico, né? Consultórios médicos, pediram também. Então a gente vai seguir com essas 2 iniciativas, Márcio, transporte público e bolsões, para facilitar um pouco essa organização aí dos estacionamentos na cidade. A Silvia fez uma pergunta interessante aqui. Primeiro, a gente já falou isso no começo do programa, mas como que a cidade está se preparando para manter a instância turística? E a outra é, nessa questão da mobilidade, se existe algum projeto da Secretaria de Turismo, de Trânsito, voltar a ser secretaria, porque hoje ela é uma adjunta. Existe a possibilidade, projeto disso se tornar de novo uma secretaria? Dona Silvia, ótimo dia para a senhora. Então a primeira parte é a manutenção da instância, né? Como eu respondi a pergunta do Márcio logo no início da entrevista, é essa continuidade dos investimentos em turismo em Botucatu. É de continuar mostrando para o Estado não só o nosso potencial, que ele é indiscutível, né? O potencial turístico de Botucatu, eu tenho dito de que a gente consegue aqui, no melhor sentido da palavra, explorar qualquer tipo de turismo. Você pode ter o turismo de aventura, como aconteceu no último final de semana. Você pode ter um turismo religioso, você pode ter um turismo médico, você pode ter um turismo acadêmico, você pode ter um turismo de inovação, parque tecnológico. Você pode ter um turismo de natureza. Tá aqui um fotógrafo do meu lado que gosta desse tipo de captura de imagem. Botucatu, 10ª cidade do estado de São Paulo em extensão territorial. Então nossa área permite qualquer tipo de exploração, de novo, na melhor sentido da palavra, turística. Então o potencial é indiscutível, é continuar fazendo investimentos, é continuar mostrando para o Estado de que Botucatu consegue aproveitar esse potencial que tem. Então esse primeiro investimento na Cachoeira do Véu da Noiva, é lógico que o primeiro objetivo é trazer mais um equipamento de diversão, de entretenimento, de cultura, de turismo para nossa cidade, mas também já é uma sinalização para o Estado, sinalização para as instâncias, de que a gente consegue desenvolver projetos como esse para desenvolver o turismo na cidade. Então é continuar, é a serva que nunca vai parar, é um investimento que nunca vai parar. E de novo, são investimentos que o primeiro objetivo ou o primeiro reflexo é em benefício para nossa população. Então quando você inaugura um parque, de novo, ou reinaugura um parque como o Véu da Noiva, é lógico que é um ponto de atração de turismo, mas ele é um local de uso do nosso povo, da nossa população. Então esse é que é o grande objetivo e talvez a grande motivação que eu tive em investir tanto nessa transformação de Botucatu em instância turística, porque esses recursos virão para investir na nossa cidade. A segunda parte da pergunta dela, qual que foi, André? Perdão. Secretaria de Trânsito. Secretaria de Trânsito. Bom, em 2025, logo que eu assumi o mandato, a gente criou 3 secretarias, vamos dizer assim. Aliás, um dos vereadores que votou contra a instância turística ontem criticava essa questão, essa estrutura das secretarias, né? Foi a criação da Secretaria de Agricultura, foi a criação da Secretaria de Turismo, né? As que deram mais polêmicas dessas mudanças que eu fiz. E olha que interessante. Quando você cria a Secretaria de Turismo, voltando mais uma vez à pergunta do Márcio, isso era um dos requisitos, um dos pontos que a gente podia fazer nessa questão da instância. Até o ano passado, Botucatu recebia do Estado R$600 mil por não ser instância e ser um município de interesse turístico. Agora, como instância, a gente pode receber R$6,5 milhões. Então veja que o investimento numa secretaria e transformar a Secretaria de Turismo, que era adjunta, numa secretaria de fato,
custa para os cofres públicos R$35 mil por ano. Essa é a diferença. E veja o quanto que eu já trouxe de recurso na semana passada do governo do estado por ter transformado Botucatu em instância. 2,5 milhões. Então acho que a conta está bem paga. A mesma coisa vale para causa animal. A gente criou a Secretaria de Causa Animal, uma secretaria adjunta no começo do ano passado, pela importância do tema. Pelo fato da gente ter criado a Secretaria de Causa Animal, um dos deputados estaduais, Rafael Saraiva, já mandou para Botucatu R$2 milhões de emenda por conta da existência de uma secretaria adjunta com esse objetivo e, lógico, para fomentar as questões da causa animal do município. Uma secretaria adjunta deve custar algo em torno de 100, 120, 130 mil reais por ano. Com 2 milhões de emenda, acho que mais uma vez está muito bem pago. Tudo isso para dizer para a senhora o seguinte: não existe nenhum preconceito e também não existe nesse momento nenhuma necessidade muito premente de transformar a secretaria adjunta de mobilidade, de transporte, numa secretaria de fato. Não há problema nenhum em fazer isso. O que a gente ainda não entendeu ser necessário agora, estou falando de maio de 2026, é o quanto que isso pode reverter ou quanto que isso pode mudar as estratégias que a gente vem adotando. Quando a gente imaginar ou quando a gente tiver a certeza de que, olha, Fábio, transforme a adjunta de trânsito, de mobilidade, seja lá o que for, numa secretaria, porque você vai ter esses benefícios, especialmente em investimentos, em recursos, a gente faz sem nenhum problema, dona Silvia. Mas nesse momento a gente percebe que ser uma secretaria adjunta não prejudica ou não há nada de novo que possa trazer em transformá-la em secretaria das estratégias que a gente vem adotando. Bom, prefeito, pontualmente 7 horas, o prefeito tem outros compromissos. A gente gostaria de agradecer a sua participação ao vivo de 15 em 15 dias, às quintas-feiras. O prefeito estará aqui ao vivo respondendo as perguntas, participando aqui do Primeiro Jornal. Muito obrigado, prefeito, um bom restinho de semana e até a próxima. Eu que agradeço, Márcio. Amanhã juntos de novo, só que dessa vez por telefone. Da minha parte tá tudo fechado, então às 6:45 amanhã eu tô esperando a ligação da Ellen para entrar ao vivo com vocês. Tô totalmente disponível se for o caso. Ótimo. A gente teve algumas participações que não entraram. Vamos deixar para amanhã. Tem o Juninho Chinamel que mandou aqui. Tem o Antônio. O Antônio também. O Regis também mandou. Amanhã a gente coloca todos os áudios, daí o prefeito responde. Perfeito. Obrigado, combinado. Ótima quinta-feira a todos vocês. Márcio, André, Ellen. Lore deve estar nos ouvindo aqui. Hoje acordou mais tarde, não veio aqui nos estúdios da Prever. Um abração para você. E um abração, uma ótima quinta-feira a vocês que nos ouvem aqui nos microfones da 100.9, da Prever FM. Tenham todos uma ótima quinta-feira, um abençoado restinho de semana. Você ouviu Primeiro Jornal Prever FM.